Phil. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Boa tarde. Boa tarde. Acho que agora foi, né? Vamos lá. Boa tarde. Estamos com o nosso convidado. Não tem surpresa. Já vamos cortar logo essa surpresa. Estamos com o Leonardo hoje aqui. Olha uma fera braba aí, ó. O Leonardo tá aí com a gente. Antes de começar nosso bate-papo com ele, queria dar um recado para vocês rapidinho. A gente está caminhando devagarzinho, né? Com mais inscritos. No último trabalho nosso foi com José Carlos Melo, né? Falou um pouquinho de sindicato, da carreira dele e tal. Então, hoje a gente está com um cara aqui que tem uma carreira assim, incrível. A gente vai falar um pouquinho com ele também. Mas a gente queria pedir aqui a sua colaboração, o seu apoio aos links que estão aqui, ó, no rodapé aqui das nossas redes sociais. Poder incentivar o trabalho, mandar para o amigo, compartilhar o canal. Se você quer ajudar a gente de alguma forma também, financeiramente, fique à vontade. Tem um Pix aqui. Fique à vontade. Mas o que a gente pede nesse momento é que você possa nos apoiar curtindo, compartilhando nossos vídeos, nossas redes sociais. De alguma forma, isso vai ajudar muito o nosso trabalho de engajamento. E se inscrever. Se você puder se inscrever lá no YouTube, puder deixar a sua contribuição com a inscrição, vai ajudar demais. A gente está precisando muito fazer esse reconhecimento de forma melhor e acreditamos que em breve vai ser possível com a sua ajuda. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é o nosso propósito aqui mesmo, Márcio. Fala aí, como é que é o lema do Eletrovoz? Simplificando histórias e reconhecendo grandes talentos. A gente tem aqui um grande talento aí, um amigo nosso, que a gente, na verdade, para mim, né, é uma novidade, é uma pessoa nova, mas que deu já para perceber o quanto ele é inspirador, e é um livro, né, fechado se você não conversar com ele. Quando você conversa, você acaba abrindo esse livro e conhecendo aí grandes histórias, situações aí que acaba somando a tua vida profissional e pessoal. Eu tenho uma frase do Leonardo que antes de te interromper, ele fala muito o seguinte, e serve para ele, tá? Ele é um abacaxi. Ele é um abacaxi. Não é fácil descascar, mas depois... É crespo por fora, mas docinho por dentro. No final é isso. Então é isso. Vamos tentar aproveitar aí da parte doce do nosso amigo, que é a parte de conhecimento, de interação, e trazer um conteúdo interessante para todos aí. A gente vai fazer a introdução do nosso podcast 006. A gente quase foi a gente 007, né? Mas é o 006. E aí a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que pular na 667. A gente vai pular. Nosso convidado nasceu em 1975, na cidade de Nilópolis, de família simples, sendo um de 2 irmãos. Teve uma infância ímpar que moldou seu caráter. É casado há 9 anos com a senhora Eve, porém estão juntos há 25 anos. Enrolou bem, Léo. Desta união tem 4 filhos de 4 patas. Profissional do sistema elétrico de potência há 20 anos. Atualmente desempenhando a função de técnico de segurança do trabalho sênior pela Regional Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O nosso convidado tem como premissa a família e Deus e tem como lema: não seja mais um na multidão, seja o. Leonardo Campos, seja bem-vindo ao Eletrovoz, onde amplificamos histórias e reconhecendo talentos.
Cara, quando você fala o, explica pra gente esse o. Beleza. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês dois aí pelo convite, ter a oportunidade de estar aqui trazendo a minha humilde história, falar sobre o meu legado profissional que eu construí aí. Posso falar, no último domingo, dia 21 de janeiro de 2024, eu completei 20 anos de experiência no sistema elétrico de potência, dos quais, é claro, 7 anos eu trabalhava para a Light, né, em uma prestadora de serviço, e os outros 13 agora trabalhando na Light. E esse trabalho aqui de vocês eu acho importante, eu acho um trabalho legal que ele vem aí destacar a carreira profissional de todos aqueles que estão inseridos aí nesse ramo, né, do sistema elétrico de distribuição, que é um ramo, né, que é uma atividade, né, uma profissão que é uma das mais perigosas que tem, porque a gente tem uma energia, né, que envolve a nossa atividade. E quando eu falo energia, eu não estou falando no sentido literal da palavra de energia elétrica, mas estou falando de uma ação que pode gerar acidente, que vem provocar aí um afastamento significativo, temporário ou até permanente, né? Ele, é claro, ele é provocado por mutilações, né, e muitas das vezes morte. E quem está muito tempo nesse segmento já foi testemunha ocular, ou pelo menos ouviu falar de algum acidente grave que gerou mutilação e deixou algum colega de trabalho mutilado, ou até algum colega que ficou aí por essa estrada aí de energia elétrica. Parabéns, trabalho bacana, que continue, que vocês consigam lograr êxito com esse trabalho aí, que seja sucesso, seja reconhecido e venha manter o foco principal, que é reconhecer a história, né? Destacar histórias aí dentro desse segmento. A gente está tendo resistência, Léo, porque tem uma galera de campo que está com vergonha de vir. A gente está chamando, nesse momento, teve um colega que falou assim: vocês estão chamando pessoal de campo, técnicos. Eu falei, cara, a gente está chamando eletricistas, mas os colegas estão com vergonha. Então, assim, a gente quer reconhecer a galera lá da ponta, mas eles estão com vergonha. Mas não corre do O, não, me explica o O. Claro, fiz aqui um agradecimento, eu não vou fugir do O. Então, essa frase, né, eu costumo, às vezes, até utilizar ela falando com algum colega que, às vezes, se identifica um momento de insatisfação dentro do trabalho profissional dele quanto a reconhecimento. Tá, então, assim, embora possa soar com uma certa prepotência, aliás, com uma certa prepotência, mas, assim, quando eu digo assim, não seja mais um na multidão, seja o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você está exercendo a sua função, faça ela com excelência. Não seja somente mais um. Você, muitas das vezes, é contratado por uma empresa, você é inserido no sistema, no mercado de trabalho, escolhe uma profissão. E profissionais são muitos que existem. Assim, quando eu caminho ali pelo campo gramatical, né, quando você fala assim, livro, um livro é uma questão indeterminada, é um livro qualquer. Mas quando você fala o livro, você acabou definindo, você tornou ele com um destaque. E o que eu estou querendo dizer? Não é querer ser melhor do que ninguém, mas é no mínimo você galgar uma posição referencial dentro do convívio que você está inserido ali profissionalmente. É você ser aquela pessoa que a tua liderança vai olhar para você e entende, poxa, eu tenho um time bom, eu tenho um time aqui seleto, mas eu tenho esse cara aqui que dentre esse meio, ele acaba se destacando. Ele é uma referência até para os outros do grupo. Então, ele não é um eletricista, ele é o eletricista. Agora eu tenho um destaque. E isso, para quem busca uma excelência profissional, busca uma projeção, esse é o diferencial. Você é contratado para fazer X e Y, você entrega seu X e seu Y, automaticamente você é merecedor daquele reconhecimento acerca daquilo ali. Mas quando você faz X, Y e Z, você já está indo um pouco a mais. Você está entregando um plus para aquele que depositou uma confiança em você a partir do momento que ele te contrata. Somando aí com essa informação, Léo, abriu aqui um leque na minha mente, está fora um pouco do script, mas eu acho que é importante. Você consegue enxergar a possibilidade de a gente ter
dentro de um fluxo de trabalho, exemplo, tá? Eu tenho um grupo de trabalho de 93 pessoas, vamos dar um exemplo aí. E dentro desse grupo de trabalho, vamos dizer que eu tenha 30 pessoas nesse mesmo perfil. Você acha que é possível ter um bom convívio, uma boa relação com várias pessoas niveladas para cima, sabendo que dentro do âmbito profissional e pessoal existe uma pirâmide, né, de oportunidades que ela vai se encurtando e diminuindo o número de bloco, né? Então, se eu tenho 100 pessoas inicialmente, as oportunidades que surgem não são para 100, essa é a realidade do negócio. Então, vamos dizer que 10%. Quem vai estar ali no topo? 10. Mas você consegue ver 30 pessoas niveladas, concorrendo de forma leal dentro do ambiente de trabalho, agregando profissionalmente e com convívio sadio, sem ter atropelamento, sem ter banda, sem ter tudo. Tu acha que é possível isso? Sim, eu acho que é possível sim, porque assim, se a gente parar aqui e fazer um exercício rápido dentro aqui do nosso segmento, dentro da nossa empresa, né, você como um líder lá dentro do segmento que você trata hoje, o Márcio dentro dele e o meu, inclusive nós somos pares, né, de setor, dentro da nossa empresa. Eu tenho certeza que você, dentro do teu universo lá, dentro da tua força, dentro do teu grupo, o qual você exerce a liderança, você consegue pensar mais de um que você chamaria de o. Tá? E quando eu falo isso de ser o referência, tá? De ser o destaque, eu não estou falando isso nem a título de custo de pisar em pessoas, de querer bypassar, de dar uma rasteira em ninguém. Não estou falando isso. Eu estou falando de ser bom, entregar, ter aquela questão de compromisso, entender a referência, ser diferente. É tipo assim, né, hoje fala-se muito assim, não faz pelo outro o que você não gostaria que fizesse com você. Isso é fácil. Isso é muito fácil, porque é só você ficar parado. Se você ficar parado, você não faz nada contra ninguém. Não faz nada contra e nem a favor. Mas quando você fala assim, faça pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, aí a gente já muda, a gente já cria uma questão de movimento, de ação. Então, assim, é possível sim, dentro de um grupo, ter mais de uma pessoa, mais de um ou, né? Ter os, né? Porque o artigo definido permite o plural, né? Ele consegue definir com pluralidade. Então, assim, mas eu acho que nesse ponto vai depender de cada um. Vai depender da motivação que cada um quer para si. Tá? Eu acho que caminha por aí. Possível é sim, e é fácil, né, você identificar, porque dentro de um rol, de qualquer segmento, seja ele artístico, profissional, médico, você consegue pensar mais de uma pessoa que é referência dentro daquele segmento que ela exerce. Olha que esse papo só começamos no O. A gente nem entrou ainda na pauta toda. Você vê que a gente vai isso abrindo. só foi o O. E aí, se a gente fosse pincelar um pouco sobre liderança, aí vem aquela questão de lobo, não pode trabalhar com lobo, tem essa história todinha que eu não concordo, particularmente, opinião minha. Eu acho que é possível, sim, ter uma concorrência profissional leal, porque a concorrência é natural, existe. O mercado de trabalho está aí, ele é concorrido. Mas eu posso ser leal. Né? Eu posso ser leal. Qual é o problema de eu saber de uma oportunidade, chamar um cara que é par meu e falar, vamos concorrer essa oportunidade? Exatamente. O que acontece muitas das vezes é, meu irmão, vou ficar no sapatinho, vou ficar quietinho, porque só tem uma vaga, se ele souber. E assim, às vezes a gente perde a oportunidade, porque numa condição dessa, ele pode agregar algo que está faltando em mim, eu nele, no final os dois saem grande, alguém pode dar um destaque específico, mas os dois crescem. Então, assim, é muito do que eu penso e pratico no meu dia a dia. Muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu trabalhava em determinado setor e algumas pessoas falavam assim, você tem uma referência acima do seu líder, vamos dizer assim, né? O público de baixo. É muito fácil você ir lá e tomar o cargo dele, para ele é negativo. Porque assim, eu posso até ter me tornado uma referência diante do grupo até maior do que ele. Mas foi ele que me colocou nessa condição. E às vezes, aquela pessoa que te colocou naquela condição, ela pode nem aparecer tanto, mas ela é a base sustentadora do teu processo. Entendeu? Então, assim, as pessoas confundem muito quem aparece mais com quem de fato tem o direito a ser dono do processo. Né? Não é tão simples assim. Às vezes o cara não aparece muito, mas ele dá aquele toque especial, ele dá a orientação, ele dá o norte. Então, assim, eu compartilho desse teu pensamento que é possível, sim, ter um convívio, ter um crescimento,
ter uma disputa saudável por oportunidades, né? E no final das contas todo mundo cresce. Isso aí. Mas, Perfeitamente. Assim, mas vamos entrar no tempo. rapidinho, só Porque para esse ovo vai render. hein? concluir esse raciocínio aí. Só para fechar a fala, né, e até a questão. E quando eu falo assim, ser reconhecido como o, eu estou dizendo assim que é o que eu busco. Tá? Não estou dizendo que eu sou o, né? Mas Não, eu é o. eu caminho nessa busca. E qual é? Mas, Léo, a Porque- gente não tem que ter medo de Sim, falar Beleza. que se sente isso. Sim, A gente bacana. tem que falar assim. Eu me sinto seguro em afirmar que, ao longo da minha jornada, eu me tornei o que sou hoje, porque eu tentei sempre e quero sempre melhorar. Isso aí. É, E né? assim, Eu acho que a gente tem que. o que oficializa 20 isso, anos de profissão, pô. quando eu falo assim de você entregar, da tua entrega, da busca da excelência, é você ser reconhecido por isso, sim. Né? E essa anuência, ela não vem só por parte da sua liderança, vem por parte dos seus pares e do ambiente onde você está inserido. Se todos esses pilares aí entendem você como uma referência, uma pessoa que pode, você fechou, você está oficializado. Porque às vezes você pode ser reconhecido por uma parte, por outra não. E de sabor a gente tem. A gente não consegue agradar a todo mundo. Mas se você tem um número bem maior que entende isso e oficializa isso, eu acho que a pessoa está no caminho certo. Recentemente eu estava vendo um vídeo, mandei para você. A gente compartilhou um vídeo sobre a questão do pensamento da psicologia sobre o tipo de são 4 tipos de ser humano, né? E ali, quando você vê essa tipologia do sanguíneo, vamos lá, me lembra aí. Sanguíneo. Então, eu volto muito mais para a liderança, essa parte eu Não, sim, mas a psicologia, quando trabalha esses perfis, eu quero lembrar o nome: sanguíneo, cólero. Aí, beleza. Depois eu vou botar a descrição lá no vídeo, desse vídeo no YouTube, que explica muito bem esses perfis. E eu consigo me ver muito, em casa, eu passei esse vídeo para minha filha lá, e aí eu falei assim: filha, o que você se identificar? Aí ela, pô, eu tô entre sanguíneo porque a criança quer puxar o pai. Eu falei, não, eu me vi como sanguíneo. Aí ela, não, eu sou assim, então. E depois ela mesma cantou a pedra. Eu sou tal perfil. Porque ela se viu naquelas qualidades. Vocês acreditam que todo o que vocês acabaram de discutir agora sobre dentro desse entendimento na psicologia, cada ser humano é diferente um do outro e nas suas características. Todos conseguem ser o ou apenas realmente quem tem esse perfil? Porque eu acredito que pode ter vários os, mas eu entendo também que a psicologia ela determina que tem pessoas que vão ser hoje em áreas diferentes. Eu acho que eu sou contra totalmente a receita do bolo pronto. Tá? Eu não sou contra ao tom impulsionador ou agressivo, vamos dizer assim, né? Na última entrevista a gente falou sobre o nome de padaria. Isso. Que funciona, mas é uma visão que a gente começou isso também lá, né? Que a gente funciona, mas é uma coisa que tem uma supervisão direta. E eu também acredito muito na liderança de confiança. Que o cara cria tentáculo de braço, né? Que ele consegue expandir o negócio com pessoas de confiança, as outras pessoas têm outro grupo de confiança e você consegue gerar um processo que funciona. Eu acho que a psicologia ela é muito importante, ela cria um desenho ali, é provado geneticamente falando. Lá na origem, com 1, 2 anos de idade, você consegue definir algumas características que vai migrar lá para a personalidade da pessoa na vida adulta, tanto gap quanto oportunidade ou explosão também. Fala, cara, ela tem aptidão para isso, cara. Se eu treinar isso nela, ela vai desenvolver como ninguém e vai explodir no mercado de trabalho. O problema, eu acho que a grande dificuldade nossa hoje, cara, a gente vai abrir muito tempo hoje. Vai. A maior dificuldade nossa hoje é descobrir talento cedo. A gente tem essa facilidade com o futebol, a gente tem essa facilidade, de repente, com o jogador de basquete, com o jogador de vôlei. A gente tem dificuldade para descobrir o grande professor da infância. A gente tem dificuldade de descobrir o grande matemático na infância, o grande cientista na infância. Por quê? Porque não é algo que abre os nossos olhos. Em outros países, abre os olhos para esse tipo de gente. E aí eles acabam sendo associados. Então a gente tem grandes talentos perdidos por aí que não foram descobertos porque os olhares estão sempre voltados para o futebol, para o carnaval, para outros ambientes que não seja esse de fato de crescimento. Para algumas pessoas, cara, botar um filho para estudar sobre ciência, biologia, o cara ficar trancafiado 10 horas dentro de uma sala para descobrir alguma coisa geneticamente falando, é
burrice, idiotice. Mas ele esquece que a ciência faz parte do dia a dia dele, que ele necessita do médico, que ele necessita de tratamento de algumas situações e que o filho dele pode ser o gerador de um grande potencial no futuro para alguma coisa que hoje gera dor nas famílias. Então, olha só onde a gente vai parar. Vai, olha só, é outra coisa, a gente não é especialista no assunto. Não, Ninguém é psicólogo. não. O perfil que eu tô Vivência. falando aqui é colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Minha filha falou, pai, eu tenho mais características por fleumático. E eu olhei, quando ela falou, ele concordou, e eu falei assim, cara, Mas olha só, o dom, Então- aí eu te falo, tua filha tem quantos anos? ela tem 9 anos. 9 anos a capacidade de se identificar. Já é algo importante. Tem homem com 40 anos que não consegue se olhar no espelho e dizer quem ele é. Eu acho que é o segundo interessante. Ele não consegue. Quem eu sou? Sabe? Quem eu sou? E aí? Mas vamos voltar ao tema? Vamos. Janeiro Branco. Oi, esse tema aí a gente vai ter que... Antes do Leonardo ser o O, eu queria saber como é que foi a tua infância. A minha infância. Um resumo da tua infância. Então, assim, eu posso dizer que a minha infância foi uma infância comum, como de qualquer criança que nasce lá na Baixada Fluminense. Então, fala aí, morador de Nilópolis, beija a flor, aquele abraço. Morador de Nilópolis, tal. Uma família simples, né? Não vou falar que foi pobre, não. Uma classe normal. A maior parte da minha infância, eu fui criado. Eu falo que fui criado com meu avô e com minha avó, porque meu pai e minha mãe trabalhavam fora, que é a realidade de muita família, tá? E meu avô e minha avó ficavam comigo, com meus primos. Então, assim, até um certo ponto foi assim. O apoio se tornou base. Exatamente. Minha avó era uma pessoa muito boa, né? Era uma pessoa assim ela era católica, ela dava aula assim na igreja católica e as crianças do local gostavam muito dela, Dona Beatriz. Então, assim, fui criar com ela. E a gente costuma dizer, né? Tem entendimento, o pai e a mãe tem assim, o pai e a mãe educa e o avô e a avó deseduca, né? Porque eles ficam querendo faz as vontades. Veio para estragar. Exatamente. E foi assim. Até um certo ponto eu bem preso, só depois de uma certa idade que eu já comecei a ir pra rua. Teu irmão, como é que era o relacionamento do teu irmão? Pô, Os dois eram. eu, o irmão mais velho, ele mais novinho, tá? A gente tinha um bom relacionamento. A gente ficava muito dentro de casa, né? Não era muito de rua. Né? Só às vezes. Qual era a nossa interação com a rua? Era na escola. E final de semana, quando meu pai ia jogar bola, ele levava ele. E em relação à sua família, né? Explorando um pouquinho, bem curtinho, né? Você se identifica como alguém que rompeu dentro do que foi apresentado para você, historicamente, ou você se identifica como alguém que nivelou dentro do que você teve no seu familiar? E eu vou abrir um pouco mais a pergunta. Exemplo, a minha, um dia essa pergunta vai vir para mim, né? Você tem entrevistado ele também. A minha vida foi de romper, porque minha mãe não sabe ler nem escrever, voltou a estudar há pouco tempo, né? Questão da profissão do setor de energia, eu sou primogênito na área, na minha família, né? E fui incentivado pelo meu cunhado, que é bombeiro. Na época, em 2003, na época de 16 anos de idade, ele veio e falou, você tem uma profissão, vou levar você a missionário. Meu pai compactuou, pagou o curso e a gente foi lá. E eu me identifico como alguém que rompeu, né? De uma família, minha mãe passou fome, teve necessidade, e eu consigo hoje ter um emprego, né? Que não é um emprego público, mas que me dá uma condição melhor, me dá uma qualidade de vida melhor para mim, para minha família, e meus irmãos também, meu irmão advogado, minha irmã enfermeira, conseguiram romper, sabe? Nível superior, né? Eu tenho, meu irmão outro advogado, outro enfermeira formado, a gente conseguiu romper. Você se identifica como alguém que rompeu, nivelado, alguém que projeta romper? Então, dentro do viés da pergunta, do conceito dela, uma parte eu não rompi e a partir de um momento eu rompi. É até uma pergunta que vai vir na frente aí pelo que eu já vi, tá? Mas assim, até um certo ponto da minha vida, né, falando do cunho profissional, né, que você acabou mencionando, né, eu fiquei dentro do conceito, tá? Por quê? Antes de eu romper com o modelo profissional que era da minha família, mais precisamente do meu pai, antes eu exercia a mesma atividade que ele, influenciado por ele. Por quê? Você chega um momento, eu servi o exército, fiquei 8 meses, tal, depois
sair. Aí você sai do quartel, né? Você às vezes não tem uma projeção profissional, um direcionamento profissional. Então você acaba, às vezes, né, no meu caso, né, eu acabei enveredando pelo ramo profissional que meu pai era no comércio. Meu pai trabalhava em loja de calçado, ele trabalhou 20 anos na Sapasso, a antiga Sapasso já faliu. E por esse convívio, essa experiência, esse contato, eu acabei ingressando no mesmo ramo. Eu trabalhava em meu primeiro emprego, né, para ser mais preciso, quando eu saí foi padaria, que eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 2 meses só. Eu também, fiquei 3 meses em padaria. Fiquei 2 meses na padaria, mas você é novo, padaria prende muito. Para quem é novo, o cara no final de semana ele quer sair, quer passear, quer ir pra farra, o cara a padaria te prende. Não, eu fui mandado embora porque eu faltei no carnaval. Exatamente. Quando chegou a época do carnaval, eu paguei para trabalhar no meu lugar. Isso, né? Falou, seu Mário. Valeu, um abraço aí pra padaria. Naquela época, né? Aí, assim, depois eu conheci o comércio. Aí comecei a trabalhar em loja de calçado, por influência do meu pai. Ele arrumou para mim o primeiro emprego na loja de calçado, que era uma filial da loja que ele já trabalhava. E por aí foi. Aí eu cheguei até a linha de Santini, trabalhei um tempo. Aí depois vem a virada de chip, né? Manda um abraço lá pro meu amigo gerente lá da... Eu nem lembro o nome mais. Tem muito tempo, cara. Tem muito tempo. Foi logo depois do quartel, naquele período ali. Então, assim, aí depois veio o meu rompimento, né? Com relação à questão profissional. Veio o meu rompimento. Emendando. Você vai falar do rompimento, mas emendando já, você tá pegando essa linha de raciocínio, como é que foi que te chamou a atenção, assim, como é que você saiu dessa condição de trabalhando no comércio e vai para o setor elétrico? Quem foi assim? Porque assim, eu acredito que foi praticamente a mesma trilha, né? Que na verdade segue uma linha dentro da comércio, né? E aí depois, pum. Porque eu acredito que esse rompimento aí foi mais ou menos na período já como profissional na área de elétrica. Eu posso falar assim, dentro desse meu trajeto aí profissional do passado aí, tá? Bem, né, caminhando pelo campo do comércio, né? Eu fui loja de calçado, eu trabalhei como apoio no calçadão de Novos, usava o coletinho preto como se fosse segurança, apoio. Bravo. Depois do apoio eu saí e trabalhei na loja na Kodak, que é a loja de revelação de filme. Para quem não sabe. E na Sonoleve eu fazia locução. Eu ficava o dia todo falando no microfone, olha a promoção aqui, não sei o que e tal. Filmes, não sei o que, na Sonoleve também. Depois do período. E assim, essa foi a história. Aí depois eu tive um momento de desemprego, fiz curso de vigilante de carro forte. Nunca trabalhei. Eu não posso perder essa oportunidade, cara. Pô, você vai ter que fazer divulgação agora da Eletrovoz. Como é que você vai agora? A gente está te pagando agora. A gente está te pagando, Leonardo Campos, nosso atual funcionário da Eletrovoz. Da Eletrovoz, ele vai fazer a divulgação do nosso trabalho. Promotor de vendas, cara. Mas era profissional na locução? Ou foi assim, alguém falou, precisa trabalhar aqui, não tem vergonha, minha mãe falou. Então, fez curso de locução? Não fiz curso. Como é que foi esse momento? Eu estava desempregado e pintou essa oportunidade, trabalhar de locutor, tal, não sei o quê. Eu falei, mas eu nunca trabalhei nisso, eu nem tenho voz para isso, minha voz é de taquara rachada. Não, mas dá, não sei o quê. Eu fiquei fazendo treinamento com um rapaz lá. Um treinamento informal. Ele fala, não, você faz isso aqui, só tenta mexer na tua voz. Eu falei, tá bom. Aí fiquei um tempo com ele e comecei a... E depois ele acabava sem vergonha alguma. Aí ficava lá fazendo, tipo assim, né? A gente dá uma mudada assim. Atenção, profissionais do ramo elétrico! Temos aqui o nosso podcast hoje, trazendo aqui como entrevistado para falar do seu momento profissional, da sua história, do seu legado, o meu amigo Márcio Sebastião e o Márcio Leão. Que é isso, Leão? Então é assim. Rapaz, vou te falar, ele não contou, ele tá tomando comigo 5 meses já da Baixada aqui, ele não falou nada disso, velho. Eu sabia da parada, porque eu fui. Mas isso é um romper. Isso é um romper. Entendeu? Então assim, já era ali um
Gravando a vida, tá perdendo uma oportunidade. Isso aí já foi um momento aí de um possível rompimento para um ramo profissional, que no caso eu não me adaptei. Porque assim, quando você perguntou do O, isso é muito interessante, eu não estou voltando na história do O, não. Mas assim, Mas faz parte. às vezes muitas pessoas não são O, né, não são o destaque, e nem referência onde elas estão, talvez por não gostar muito de estar exercendo uma determinada função apenas por precisão, por necessidade, né? E o que aconteceu comigo, quando eu trabalhei como locução, eu fiquei um tempo, mas eu não gostava daquilo ali. Eu achava chato ficar falando o dia todo no microfone. Assim como na loja de calçado, que eu falei aqui sobre comércio. Falei sobre comércio. No comércio eu era apenas mais um que ficava em pé ali na fila, porque eu não gostava também. Aí tem a questão da identidade. Exatamente. Se achar. Tanto que eu passei por várias lojas e eu nunca fui ponteiro de venda. Eu sempre fui rabeira. Rabeira é um dos últimos vendedores. Por quê? Eu não me identificava e não gostava daquele segmento. Então, para mim, foi muito difícil. Eu nunca consegui ficar um ano em lugar nenhum dessas profissões que eu falei para vocês aqui. Nem padaria, nem loja de calçado e nem tampouco locução de loja. Também como segurança de calçadão com aquele coletivo de apoio, também não consegui ficar muito tempo, porque eu não me identifiquei com aquilo ali. Diferentemente do ramo da distribuição de energia, que é o segmento elétrico, no qual hoje eu estou inserido. Como é que você chegou lá? Beleza. Então, assim, como eu falei, né, eu passei por esses momentos profissionais e eu tive uma lacuna de tempo ali desempregado, tá? Já com a minha atual esposa, tá? Já namorando ela e tal. E minha tia, minha tia é uma pessoa bem assim, como é que eu posso falar? Ela é desenrolada, vamos botar assim, né? Desenrolada. Então ela entrou, Comunicativa, fala com todo mundo. ela no período da vida, no anúncio de jornal, antigamente era questão de jornal, né? Lá 2004, mais ou menos, um pouquinho antes, que ela entrou antes de mim. Ela viu um anúncio precisando de eletricista e entrou na prestadora de serviço e ficou trabalhando na securização. Era uma eletricista, né, trabalhando. Aí quando eu fiquei desempregado, você não quer ir para lá não? Falo com alguém lá, te emprego. Vê se alguém te dá uma oportunidade. Eu falei, poxa, mas eletricidade, eu nunca trabalhei com isso, nunca passou na minha cabeça trabalhar nesse segmento. Nunca. E outra, eu tenho medo de tomar choque. O que eu vou fazer lá? Não, mas não é assim. Beleza. Eu disse sim. A 21 de janeiro de 2004, eu estava dizendo sim para o segmento elétrico. E entrei. Aí, assim, aí começa um novo período, né? Uma nova página aí da minha história, né? Um novo momento. Ela conversou lá na antiga prestadora que eu trabalhei, falou com as pessoas, trocou uma ideia. Não, manda ele vir aqui. Fui. Cheguei lá, 7 horas da manhã, que horário que mandaram, eu fiquei sentado na porta do gerente que me entrevistou. E ele só foi falar comigo, já era quase meio-dia. Ele passou várias vezes por mim, eu sentado ali. Várias vezes. Ele entrou, saiu, ele entrou, saiu, entrou, saiu. Ele olhou para minha cara várias vezes e eu fiquei ali. Porque, em primeiro lugar, eu falei, poxa, eu aceitei vir aqui. Eu não vou virar as costas embora porque minha tia falou com alguém e alguém abriu as portas para eu estar lá. Eu não posso virar as costas. Ainda que eu receba não, eu estou aqui. Até alguém chegar. Eu estou aqui. Aí ele olhou, você está querendo falar comigo? Eu falei, sim, eu sou sobrinho da Derli. Ela falou contigo sobre uma oportunidade. Ah, tá, você é Leonardo, né? Eu falei, entra aí, vamos conversar. Aí ele começou a falar comigo, ele fez algumas perguntas. Ah, você trabalhava com o quê? Eu falei, pô, loja de calçado. Ele, onde você trabalha? Eu falei, no Santinho. Ele, rapaz, mas lá você ganhava mais, você ganhava bem, acredito eu. A vaga que eu tenho aqui, você não vai ganhar esse salário não, por que você quer vir para cá? Eu falei, sua Ademir, acontece o seguinte, eu queria aprender uma profissão. Eu trabalhei nesses lugares aí, mas eu não me identifiquei muito. E assim, é comércio. Eu olho para isso aqui, eu vejo uma oportunidade profissional. Ele, cara, mas a vaga que eu tenho, você não vai aprender nada. Eu falei, mas qual seria a vaga? Você vai ser ajudante. Eu falei, tá bom, ajudante vai ajudar alguém a fazer alguma coisa e automaticamente eu estou aprendendo a profissão. Ele falou, não, sim, mas a vaga que eu tenho é para a turma de apoio de poda. Eu falei, mas como assim? A turma vai lá, corta o galho e você vai na rua e cata.
e vai jogar no Famosa lixo. igual recolha. É a atual equipe Recolha. de coleta de galhos hoje, ou recolha, né? Exatamente. E essa é a vaga que eu tenho. Você tem problema em varrer rua? Porque assim, né? Quando você é entrevistado em qualquer emprego, o cara que está ali te entrevistando vai te falar pior, né? às vezes ele vai narrar para você, vai falar das coisas boas, mas eu acredito que antes ele coloque o ruim, para você já ter uma noção. E muitas das vezes a pessoa que está ali sendo entrevistada, ela concorda com tudo, isso faz parte, né? Isso é real. Em qualquer lugar que você está hoje, aqui na nossa empresa, por exemplo, né, tem muita gente que eu acredito, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar, eu faria perguntas nesse sentido e com certeza as respostas da pessoa para mim seria positiva, dizendo, não, sim, não tem problema com a hora, eu não tenho problema com esse serviço, não tem problema de varrer rua, não tem problema de trabalhar final de semana, não tem problema de trabalhar em feriado. Mas quando o cara começa a trabalhar, a partir de um determinado tempo, ele já começa a reclamar. No momento de aceitar, ele fala sim, e depois começam os problemas. Então, assim, eu entrei, ele perguntou se eu tinha problema de varrer rua, eu falei não. E eles me contrataram e me deram a oportunidade. Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro local que eu recolhi o galho, do primeiro serviço que eu fiz, que eu peguei uma torre de galho que era maior do que o muro de onde eu estava, era amendoeira. Tinha galho pra caramba, muita coisa. E eu fiquei quase uma manhã toda, eu, o outro ajudante, o motorista, e recolhendo encheu quase a carroceria do caminhão, aquela amendoeira, porque tinha vários galhos que estavam atrasados a semana que não tinha sido recolhido. Então a rua estava cheia. E o primeiro galho, eu me lembro que foi ali em Brás de Pina, perto de Cimento Branco, na Avenida Meriti, virando a Estrada do Quitundo, que tem a primeira esquerda que sai na Brasil. Era exatamente naquela esquina ali. Era uma montoeira de galho enorme. E assim foi. E interessante, né? Que eu comecei a trabalhar e eu conheci, né, da pior maneira possível, eu fui tomar ciência que cerveja queimava. Quem é, na sua infância, na sua vida, que imagina que cerveja queima? Todo mundo sabe que cerveja é fedorento. Mas quando você pensa em inseto que queima, você vai pensar em lagarta, vai pensar em qualquer coisa. Eu cheguei em casa, eu estava trabalhando e catando os galhos, sentindo o meu pescoço ardendo, mas não sabia, para mim era o sol, estava um dia de muito sol, eu transpirando muito. Quando eu cheguei em casa, tomei banho, fui na casa que é minha esposa hoje, minha namorada, ela olhou pro meu pescoço, o que é isso aí no teu pescoço? Eu falei, não, mas está ardendo. Que montão de parece chupão, eu falei, foi exatamente assim. Eu falo que assim, achando engraçado essa situação, né? Eu falei, poxa, se eu falar pra você isso aqui é perceber, você vai acreditar. Eu não estou acreditando, não. Mas assim, foi assim que eu tipo de cerveja queimada. Eu chegava quase todos os dias, principalmente em época de verão, queimado de cerveja. Na época não tinha muito recurso, não vou dizer recurso, né? Não tinha tanta exigência acerca da segurança e equipamento. Você fazia suas coletas de galho lá, a blusa, o uniforme que a gente tinha na época era uma blusa de malha que vinha até aqui assim e ficava bem exposto o braço. Então a queimadura do braço, daqui para baixo, o pescoço era quase todo dia de cerveja. E eu fui ferroado por marimbondo, queimado por lagarta, mordido por formiga e por aí vai. Esse foi o meu momento de início. E eu fiquei nessa pegada aí como ajudante de poda por um período aí, se eu não me engano, de 8 meses, pelo menos, né, realizando essa atividade. Até que chegou um dia que houve a minha primeira oportunidade. Eu estava lá em Bangu, na Ministra de Franco, trabalhando com o seu Paulo Joel, né, que era um outro motorista que eu passei a trabalhar, quando o rádio dele tocou, que na época era o rádio Nextel, e o supervisor da poda pediu para falar comigo. Aí, a partir dali, foi um outro momento que já veio para mim dentro do segmento de energia elétrica. Ali já começa um outro rompimento com a atividade, né? Mudança de atividade em outra virada de chip de atividade. E o que aconteceu naquele momento? Eles precisaram mandar uma galera para trabalhar com rede subterrânea em São Paulo. E precisavam de ajudante. Aí falou comigo, eu falei, mas eu não sei nada de subterrâneo, eu sei zero.
nunca trabalhei com isso. Não, mas você vai para lá só para ajudar a puxar cabo. Tá bom. E disse sim, é 15 dias só. Bom, esses 15 dias viraram quase 2 meses, que eu fiquei lá direto trabalhando, sem vir para casa, em São Paulo. Ajudei lá na conversão da 9 de julho, passou a aéreo subterrâneo. Foi um momento assim, um momento que eu chamo de importante, que eu disse sim. Porque assim, gente, ele me perguntou sobre a questão das pessoas serem diferentes, mais do grupo. Eu acho que tudo chega um momento que você começa a caminhar para isso. Isso está muito atrelado à resposta que você dá. Ah, é sim, é não, é sim, é não. Eu acho que eu disse sim por momento certo, porque eu já tive o meu primeiro contato com rede subterrânea ali. Já foi uma atividade que eu olhei, gostei, me identifiquei e achei bacana. E fiquei trabalhando ali. Beleza? Então, assim, né, voltando na pergunta do Márcio, lá que foi quando eu comecei, foi mais ou menos assim, meio que de paraquedas. Eu estava desempregado, sem uma trilha, sem bússola, sem direcionamento, e minha tia pegou ali e meio que pegou e vai aqui. E eu fui, disse sim, e hoje eu estou aqui, né? Exercendo essa função hoje de tech-segurança, trazendo aqui, né, a informação para o pessoal, usando muito das vezes a minha experiência. Aí eu acho assim, a experiência você constrói ela com acertos e erros, né? Então, assim, muita orientação que às vezes eu passo para eles aqui está pautada em erros que eu cometi no passado, nos meus momentos profissionais. É bom e importante falar isso, assim, que a gente está falando, aqui a ideia nossa sempre vai ter esse papo muito aberto, muito franco. A gente sempre vai evitar, de alguma forma, o nosso posicionamento, né, acerca das empresas que a gente trabalha, mas como profissional a gente pode falar abertamente de algumas coisas. Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante no trabalho com o Léo é que quando a gente senta para investigar sobre análise de acidente, a gente sempre fica tentando entender uma ótica do que o cara fez. Então, num acidente muito grave que nós tivemos, o Léo, se não fosse a expertise dele por ter passado tempo nessa carreira, a gente não chegaria às causas. E é importante falar isso porque não é que o setor se protege, não é isso. Não é que os funcionários se fecham e não querem falar. É que muitas das vezes é algo tão imaginável que é realizado que só alguém que já esteve dentro do processo, que consegue olhar para aquele cenário e falar: se eu estivesse no lugar deles e tentasse economizar tempo, como eu faria? É a forma que o Léo sempre senta para tentar entender as questões humanas que envolvem na falha do procedimento, algo do tipo. E essa vivência é muito interessante porque, assim, eu jamais... E, assim, o pouco que eu já fiz de investigação com ele me agregou muito, porque eu passei a ver de outro jeito. Léo, dentro dessa realidade de trabalho, você acha que, mesmo tendo já presenciado vários eventos, investigado como acidentes como... Sofreu pequenos acidentes na carreira, esses acidentes de mordida de maribondo, mosquito não, queimadura, formiga, isso aí acaba sendo acidente. E aí aquela pirâmide de bug, né? Aqueles pequenos eventos que vão... Mas você sofreu alguma coisa grave no setor elétrico? Quando o profissional do setor, lá, de execução final? Beleza. Assim, eu acredito que todo mundo que está, como você falou, né? Todo mundo que está inserido aí no segmento elétrico, né? Que exerce essa nossa atividade. Como eu falei na minha abertura aqui, na minha introdução de agradecimento, eu falei sobre a questão do perigo, né, do nosso segmento ser uma das atividades mais perigosas, né, que Maior existem. grau de Risco bem elevado, exatamente, tanto que requer procedimento, barreira de controle, enfim. Tá? Eu acredito que a maioria dos profissionais, arriscando aí, quase a totalidade, já sofreu nem que seja um pouco menor de acidente. o curto. São pequenas coisas que às vezes não se dá muito. No passado, né, as pessoas hoje até costumam dizer: hoje tem tanta segurança e tem acidente pra caramba. Antigamente não tinha essa questão de segurança toda e não tinha acidente. Lê do engano. Por quê? Antigamente não existia
essa provocação, não existe um Controle. diagnóstico traçado. Quem no passado parou para ficar gerenciando isso, compilando essas E informações? também a informação chegava devagar. Exatamente. Hoje o que, tendo em vista aí os recursos digitais, a facilidade, você tem uma divulgação rápida das coisas. Você vê, uma notícia acaba de acontecer, não passa 20 minutos, já rodou. Claro que, quando a gente fala do acidente, eu estou só fazendo uma analogia. Mas antigamente existia acidente, sim. E acidente com coisas grotescas, por falta de recurso, tecnologia, né, treinamento. Só que não havia a divulgação que nós E temos hoje, hoje. hoje. Não haviam as tratativas e não era dada tanta importância ao assunto como talvez seja dado hoje. É o que eu enxergo. Eu também enxergo assim. Eu enxergo dessa forma. Porque eu trabalhei. Esses acidentes pormenores aí, cortar dedo, furar dedo, várias vezes eu passei por isso. De cortar, manusear a faca e cortar um dedo, como era feito antigamente. Hoje, se um funcionário corta o dedo, ele avisa. Cortei meu dedo. Há uma informação por parte do líder para o SEDMIT da empresa, ele vai fazer a tratativa. Antigamente, a gente passava uma faca no dedo, cortava, às vezes necessitava até de ponta, a gente enrolava uma fita isolante e continuava trabalhando. Então, assim, aconteceu. Você me perguntou, acidente grave, sofri. Eu fiquei agarrado na rede, eu quase morri eletrocutado. Não morri, porque hoje, não naquela época, mas hoje eu entendo que Deus não quis isso para mim. Talvez ele tinha o quê? Um propósito na minha vida que não permitiu que aquele meu momento fosse o último. E por um somatório de fatores, eu não tive uma consequência maior. Fiquei agarrado, fui para o hospital, mas depois voltei, porque eu não sofri lesão, não sofri nada, voltei para o trabalho. Beleza, mas tive no momento. Quando eu faço hoje, tendo a minha ótica de técnico de segurança, especialista em análise de acidente, quando eu olho para aquele momento meu, responsabilidade total minha. Responsabilidade minha, falha minha, erro meu e escolha minha. Teve influência externa? Sim. Usaram o equipamento meu no dia anterior, deixaram ele descaracterizado, eu peguei ele que estava faltando peça e fui usar ele de maneira improvisada. Com isso, eu mesmo criei uma armadilha para mim que eu mesmo fiquei agarrado depois sendo eletrocutado, porque estava faltando alguma coisa que era importante. Então, assim, erro meu, uma parcela pequena, mas a maioria foi o quê? Estava sem equipamento, estava sem luz, estava sem capacete, sem óculos, fazendo tudo errado. Então, assim, sofri no acidente, poderia não estar aqui hoje falando com vocês. Mas hoje eu estou aqui, compartilho e não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso ou outros erros que eu cometi de procedimento, a forma que trabalhava no passado, as coisas que fez. Não tenho vergonha, porque eu acho que isso agrega. Porque, assim, a vida, ela é construída acerca de experiências e vivências, né? É como se nós fôssemos uma esponja e vamos absorvendo as coisas. Então, assim, os erros e o acerto, eles constroem para você, sabe, uma estrutura. A tua experiência, ela vem disso aí. Vem de viver, vem de contato com as coisas, de momentos que você vive. Eu acho que é por aí. Não, e é tudo. Você taque a primeira pedra, não gosto de dessa forma, mas vamos lá. A gente não tem como ficar apontando o dedo pro outro, porque assim, eu já sofri acidente de trânsito, onde eu fui o responsável e estava pilotando a moto que não deveria, não era minha. Eu pulei de uma ponte e quase morri. Então, Eu acho que para a gente fechar esse tema de forma bem consciente, é o seguinte: os meus erros do passado não habilitam a minha pessoa no presente a ser omisso. Exatamente. Isso aí, porra aí. Eu acho que isso. Por quê? Porque as pessoas falam assim, você errou. Xará. Olha, arrepiei, Xará. Pô, você errou. Não, peraí, eu errei sim. Eu errei sim, isso construiu uma história que hoje me coloca como fiscal, habilitado, credenciado a não ser omisso para que você não cometa nenhum erro. E um ponto importante que a gente que faz questão de falar isso, porque às vezes as pessoas entendem ou acham que a posição do chefe, da liderança, do técnico, ali, ele é um cara ilibado de erro. Não é. Ele é um ser humano que errou igual você, só que ele tá nesse momento, ele está lendo um procedimento, buscando cumprir uma regra e que você precisa que você também acompanhe isso.
Então, assim, é isso. A gente sabe que a Eu nossa acho que posição... se tem que nivelar, nivela pra cima. Sim, Ah, não, perfeito. porque com o outro, não, é porque com o outro é mais leve, com o outro. Meu amigo, esquece o mais leve. Esquece o mais leve. O que é o certo? Aí vamos voltar a outra entrevista, né? O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é Isso. errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, assim, esquece, cara. Se contigo a régua é mais alta, show de bola, cara. Aproveita e cresça aí. Exatamente, isso aí. Aproveita e cresça. Então, assim, o que a gente não pode ter é o conceito do seguinte: é o pai velho, o filho na mão da avó, e a avó falando pra ele assim: ó, teu pai quando era mais novo, mas ele fez de errado. Aí a criança vai falar com o pai tem duas atitudes. Uma, o omisso, eu realmente agora tudo no filho. Ou o pai que vai ser o posicional, que vai falar assim: eu errei realmente no passado, eu não quero que você seja o meu resultado do futuro e eu quero corrigir você agora. Acabou o assunto. Então, assim, na figura de pai, quem disse que você vai replicar na sua filha os erros e acertos? Você vai falar para ela dos seus erros, com os seus acertos, e você não quer que ela cometa os seus erros, os mesmos erros. Que ela cometa outros. E que ela repare no futuro e que ela não permita que o filho dela. E a gente vai nessa régua crescendo e nivelando para cima. Né? A tua filha não vai cometer os mesmos erros que você, ela vai ter outros erros que vão consertar, e vai para o teu neto, e a gente constrói uma história sólida. O que não pode é o contrário, né? Ser um triângulo invertido, né? Você começa cheio e vai afunilando de contexto. Então, assim, eu acho que o ponto principal é conceitual, está ligado à questão de cultura, tá? É conceitual, está ligado à cultura. Por quê? A gente tem uma terrível, tá? Ideia de comparação. Essa é a realidade. Aí o cara não estudou, o cara não buscou, e o cara foi lá e explodiu na vida do nada. E falou, pô, eu trabalho às 4, 5 horas da manhã, que esse cara é um vagabundo, e a sorte bateu na porta dele. Aí, pô, cara, não é esse o conceito que você tem que ter. Sabe o que é mais curioso, Xará? Que a gente, quando monta a pauta para conversar com a pessoa, a gente tenta montar a pauta assim, muito em cima do convidado. E aí a gente ouvindo isso tudo aqui, o pensamento de hoje, olha o que o pensamento de hoje fala. Albert Einstein fez o seguinte pensamento: a mente que se abre a uma nova janela, perdão, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É isso. Então, assim, a gente, inconscientemente, a gente acaba, dentro desse assunto todo, a gente vê essa questão de você, não importa como você começou, a ideia é como você vai encerrar isso, como você pretende mudar. Quantos casos, a gente tem vários casos e a gente fica muito feliz, cara, quando você vê a evolução do profissional. Que você vê que o cara era no meio da multidão e de repente ele se torna o referência na sua casa, no seu trabalho, e às vezes com mudança de postura, de falar, eu fazia errado, agora estou fazendo certo. É muito interessante. E o Léo, ele conseguiu mostrar isso pra gente, que na carreira dele, essa caminhada, eu acredito que hoje ele tem certeza. Tem gente que olha para ele e vê ele como a referência. Artigo definido. É isso. E é isso, você vai construindo a sua história, né? Vai vivendo, vai tocando, é claro. E isso, assim, tudo se resume para mim, a minha história de qualquer profissional em qualquer ramo. Ela vai estar atrelada ao cara gostar do que faz. Porque eu acho que você está trabalhando com algo que você gosta, você faz com prazer. Você está ali trabalhando a hora, o momento que você está ali entregue na sua atividade, o tempo que você está, você não tem relevância para você. Passa tão rápido que você nem percebe. Quando você vê, o tempo já passou e você está inteirando 1 ano, 2, 3, 5, 10, 20 anos, 30. Quando você menos esperar, passou. E quando você faz algo que não gosta, parece penoso. Você está ali, relógio toda hora, relógio, a hora não passa. É tipo uma palestra chata. Sim. Que você fica querendo que acabe logo esse momento. Teve alguma coisa na sua... A gente tá se atropelando, não, né? Não. Vamos lá. Teve alguma coisa na sua carreira que foi assim, que é engraçado ou curioso, que você possa Além da de compartilhar com a locutor? gente? Além da de Não, locutor. eu tô perguntando se setor elétrico, porque assim, o comércio que me perdoe, mas vai lá no monta o podcast do comércio e chama o pessoal do comércio. Isso aqui é nosso. Coisa engraçada. Cara, quem trabalha no meio da
rapaziada assim, de campo tem muito momento engraçado, né? Assim, o momento que eu posso narrar para vocês, talvez naquele dia, na Naquele ocasião, contexto, naquele contexto, quando acontecia não era engraçado, mas hoje eu dou risada sobre isso. Como eu falei, meu início foi lá realizando o trabalho de coleta de resíduos, né? De coleta de galho, né? No caso, apoio de poda lá. Enfim. Então, assim, eu recolhia o galho de uma rapaziada que era interessante, cara. Os caras, tudo que estava pendurado na árvore, os caras comiam. qualquer fruta que Qualquer tivesse. coisa que tivesse aparência de fruta, estava pendurado, os caras comiam. Porque não sei se eles conheciam bem de fruta, sei lá qual era. Mas os caras comiam tudo. E muitas das vezes, o que resultava isso aí? Dor de barriga na equipe. Rapaz, vou falar uma coisa para você, Márcio, vou falar uma coisa para você. Tinha vez que eu ia recolher o galho dos caras. Né? Eu tinha muito hoje, eu vejo a galera catando galho e eu vejo muita coisa diferente do que era feito no passado. A gente tinha todo, né, uma forma de recolher, de pegava o galho, arrumava ele todinho no chão, picava o galho às vezes e fazia montinhos quadrados assim, abraçava aquele monte e entregava de uma vez só pro cara lá na carroceria e o cara ia arrumando. Né? E a gente conseguia catar bastante galho que ficava uma torre alta. A gente usava umas esporas de madeira para fazer com que o galho passasse do nível das laterais da carroceria. Depois jogava lona, chamava no Paulista. Enfim. E a gente tinha toda essa forma. Cara, e às vezes eu calhar começava a sentir aquele cheiro de fezes assim, à minha volta. Rapaz, o que aconteceu? Por essa ação dos caras de sair comendo tudo, fruta verde, sei lá, os caras tinham dor de barriga, ia na cabine auxiliar do caminhão, defecava e embrulhava no jornal do agarro em cima do galho que eu catava. Aí quando eu ia catar o galho, às vezes quando eu ia deparar por mim, o pessoal estava me sujando de lama, quando eu via era fezes dos caras que jogavam em cima do galho. Rapaz, eu ficava por conta. Hoje eu dou risada. Na época não era engraçado, não. Mas hoje eu dou risada disso aí, porque esses são momentos que a gente vive nesse ramo aí, tem várias histórias, vários acontecimentos aí que, cara, não tem, fica gravado e você não esquece nunca mais na sua vida. Caraca, praticamente assim, uma pegadinha, né? Exatamente. E pior que não dá nem pra culpar ninguém. Xará, deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. A parada pro Léo tá sendo tão dinâmica. Muita coisa que a gente preparou pra falar, ele foi, ó. Foi diluindo, foi acontecendo. Não, isso foi porque assim, o termômetro que o convidado traz ajuda muito. Porque aí tem horas que a gente acaba tendo que botar mais carvão. E aí, mas o Léo não, o Léo achando que é lá em cima e vai, entendeu? E a gente acaba não. Parece uma música, né? Parece uma música. Enfim, vamos. Vamos lá? Curiosidades, elétrica. Isso aqui é contigo, cara. Muito texto pra mim. Curiosidade elétrica, tá? Uma curiosidade fascinante do setor elétrico, especialmente relacionada à poda com reciclagem de galhos, é o papel crucial desempenhado pelos arboristas. Esses profissionais não só cuidam da poda segura de árvores próximas a linhas elétricas, mas também desempenham um papel vital na preservação da vegetação, garantindo harmonia entre a natureza e a infraestrutura elétrica. Suas habilidades são uma ponte entre a segurança elétrica e a preservação ambiental, tornando-os verdadeiros guardiões da paisagem eletroecológica. Você sabia que era arborista? Arboricultor. Olha! Era no crachá funcional da empresa, todos os componentes da equipe de poda que realizava corte vinha com essa terminologia, arboricultor. Pois você não deixa de ter uma curiosidade. Já viu aquele vídeo assim daí que viraliza? Quando o cara é um frentista de posto de gasolina sem desmerecer, e aí quando o cara faz a pergunta, ele fala assim, eu sou funcionário da Petrobras que fabrica não sei o que lá, né? E dá aquele vídeo todo, né? E tem uma história interessante, né, de colaboradores, né? Que um certo colaborador, né, sempre falou para a namoradinha lá da rua, que ele era funcionário da empresa, de setor energia, tal, isso aqui. Aí um belo dia ele estava trabalhando na área dele, né, recolhendo resíduos. E ele botou o pano na cara para se esconder, porque ele ficou com vergonha, cara. De verdade. Isso aí eu tô falando porque foi um fato genérico. E aí o cara se sentiu envergonhado,
pessoal brincar com ele lá, isso não te desqualifica, não, de fato não desqualifica. Né? Mas foi só um fato engraçado, né, que ele contava para gente, é um garoto novo, é natural que se promova, né? E aí tem um certo tipo de restrições que não batem muito. Fala, Márcio. Eu, né? Não, você. Então, Léo, a gente está partindo aí para o final e vão ser perguntas curtas, de respostas rápidas suas, mas que vão somar bastante dentro da nossa. Tá pra quê? Dentro da nossa. Isso. Não, aqui vai ser aqui ainda. Tá? Que conselho você daria para os jovens profissionais que estão entrando no setor elétrico hoje? O conselho principal, o que você falaria para ele assim? Faz dessa forma. Então, assim, como está até dentro da fala que eu utilizei o tempo todo, né, que acaba sendo um motivador para qualquer profissão. Se eu pudesse, todo funcionário, né, todo colaborador, todo eletricista que começasse nesse ramo, se eu tivesse a oportunidade de falar com cada um deles, eu falaria o seguinte: esse ramo aqui vocês têm que gostar do que vocês fazem. Tem que gostar da atividade que você está realizando. Aqui, pelo nível de risco, pelo grau de risco, não é uma profissão para você estar exercendo por exercer, por falta de opção. Porque isso pode ser um divisor de águas, um diferencial na vida profissional do cara. Tanto quanto na questão de projeção profissional, tanto quanto no resguardo de vida do próprio. Né? Porque se ele não gosta, ele vai fazer, no mínimo, de maneira mediana. Né? Mediana. Ah, pegou a mediana. Medíocre. Exatamente. E ele é um grande candidato a não chegar a lugar nenhum. Ou pior, indo para a máxima da situação. Ele pode ser um grande candidato estatístico. Então, assim, eu acho que ele tem que gostar. Porque aí ele vai ter o motivador principal. Eu gosto disso aqui. E ele vai ter o motivador de investir naquilo ali, de aprender, de assimilar. Sabe por que eu falo isso? Porque eu me lembro até hoje, né, dentro dessa minha projeção profissional, eu comecei no Catagalho, acabou que eu nem falei mais. Eu fui para o subterrâneo, fiquei um tempo, voltei para a poda de novo, passei para a equipe de cortar galho. Depois eu fui para o subterrâneo como eletricista, mudei minha carteira para D, comecei a dirigir caminhão. Aí fui, né? Trabalhei na emergência, fui encarregado de poda depois, fui encarregado de subterrâneo, que é o meu maior histórico. Trabalhei na linha viva como motorista, acompanhava as atividades de linha viva, nunca como executante, mas acompanhava. Então, assim, no segmento da distribuição, eu fiz um pouquinho de tudo, né? E isso me trouxe, sabe, bastante conhecimento, que é o que agrega para mim hoje e faz com que e por que eu consegui isso? Porque eu gostava do que eu fazia. Eu tinha prazer nisso. Eu tinha prazer de falar assim, eu trabalho numa prestadora de serviço da Light. Né? Hoje eu tenho prazer, eu trabalho na Light. Eu acho legal, eu gosto disso aqui, eu não me vejo assim, né? Eu não... Dá brilho. Por mim, assim, de forma consciente, eu não consigo me ver em outro segmento. Pode acontecer, pode. A gente não sabe, dia de amanhã pode ter virado chip. Né, que tem, né, dentro da proposta, com um momento assim, né, que você pensa assim, significativo dentro desse história, a mudança de chip, a virada de chip. Por exemplo, quando eu saí da prestadora e vim para a Light, ainda entrei na área operacional como encarregado de rede subterrânea. Fiquei lá 10 meses. Por curiosidade, eu fiz uma OL para técnico de segurança. Eu passei. E quando eu passei, que eu recebi a notícia que eu tinha passado, eu falei que não queria ir. Falei, não quero ir não. Mas por que você não quer ir? Eu não me vejo fazendo isso, porque eu sou operacional. Na ocasião, quando eu tive essa virada de chip, de segurança do trabalho, de trabalhar com computador, essas coisas todas, eu falei, poxa, eu não sei mandar um e-mail, como é que eu vou trabalhar com tech segurança? Eu não falo em público. Eu não faço isso. Não falo em público, eu não sei nada disso, tal, não sei o que, não tem nada a ver. Eu gosto de passar, né? Eu gosto de virar a noite dentro dessas caixas subterrâneas, emendando o cabo até o dia seguinte. Eu gosto de fazer meu lanche lá embaixo, lá na rede subterrânea lá. Eu gosto de passar a noite lá dentro, eu gosto de fazer serviço. Eu gosto que eles me entregam um circuito para eu entregar ele consertado, para ligar isso para mim é gratificante. Eu não me via como tech segurança.
Aí eu aceitei. Olha só, às vezes, eu acredito muito nisso, né? Que Deus envia anjos, né? De determinadas formas, né? Fazendo um paralelo aí, né? Eu tive 2 anjos na minha vida. Assim, pessoas que me ajudaram, que eu reconheço. Teve um amigo que me incentivou ao estudo quando eu era da prestadora. Eu não tinha 2º grau, né? Ele estava fazendo técnico de segurança na época. E ele falou, pô, Léo, vamos fazer técnico de segurança também? Não sei o que. Eu falei, pô, cara, eu não tenho nem 2º grau. Ele, não. Lá, você faz o 2º grau junto com o técnico de segurança. Eu falei, vamos lá hoje pegar a informação. Eu fui com ele. Cheguei lá na hora, a menina atendeu a gente, muito simpática, por sinal. E ela falou, não sei o que, poxa, a condição é essa. Eu falei, pô, legal. Eu queria fazer minha matrícula e tal, não sei o que. Mas eu só posso começar no início do mês, por causa do dinheiro. Aí ela, mas tem que fazer a matrícula hoje, porque a turma está fechando por um acaso hoje, você precisava matricular hoje. Eu falei, então não vai dar. Não vai dar porque eu não tenho dinheiro. Aí esse amigo que me levou bateu no nome, você tem sim, cara. Eu falei, não tem não, ele tem sim. Ele meteu a mão no bolso e pagou pra mim. Eu falei assim, caramba, cara. Assim, eu me lembro disso. O cara é vivo ainda? Eu não tenho mais contato, eu perdi contato com ele, cara. Agradeço. E sou muito grato aí, Marcão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Henrique. Posso ter errado em algum momento contigo, mas obrigado aí, meu querido. Obrigado mesmo. Se eu estou aqui hoje, você é o cara que botou a bola para rolar. Marcão, se o vídeo chegar em você, comenta. Beleza? Aí sim, eu aceitei, eu passei a estudar, e depois vim para Light. Aí passei lá o subterrâneo e tal, não sei o quê, trabalhando, passei para segurança. Aí várias pessoas tinham conversado comigo. Pô, Léo, o que você quer falar? Cara, não tem nada a ver comigo. Pô, serviço, você quer burocrático? Porque assim, você não conhecia direito. Não, ele falou burocrático, mas ele costuma te falar... almofadinha. Serviço de almofadinha, sei lá, não tem muito a ver comigo, não. Tá? Eu gosto de trepar no poste, eu gosto de descer na caixa, eu gosto de sujar de lama, eu gosto disso, não sei o que tal. Enfim, e várias pessoas tentaram. Aí o meu eletricista da minha equipe, a gente está conversando sobre isso no corredor, me passa um eletricista da Light que tinha 30 anos. Um senhor que eu tenho muito respeito por ele, né? Um grande profissional também da rede subterrânea, já aposentou, não está mais na Light. Né? Ele passou pela gente, aí esse eletricista falou assim para mim, pô, Léo, olha pro fulano, nada contra não, é uma opção dele. Pô, o cara tem 30 anos de Light e é eletricista até hoje. Olha, gente, eu tô falando isso não é demérito, tá? Não por demérito, é uma opção, é louvável. Não, eu quero ser eletricista. Ele escolheu isso. Eu quero ser eletricista até hoje, é louvável. E é muito feliz com isso. É muito feliz com isso, é suficiente para ele estar dentro da perspectiva, ele é feliz que seja. Mas foi só talvez um momento ali que foi necessário para que eu me projetasse. E ele falou, poxa, 30 anos, você quer isso para você? Eu, caramba, nunca tinha pensado. Mas esse insight que o colega usou o outro como exemplo, não foi para desmerecer o outro colega, claro que mas não. foi para acender em você o seguinte, você sempre buscou crescer. Exatamente. E assim, para você não parar. Quando eu falei não para a situação, eu estava meio que depondo contra o que eu acreditava de ser referencial. Na verdade, eu acho que está muito ligado. Vamos de novo àquela história do passado, presente e futuro. É isso. Sabe? É aquilo que ele falou. Se o cara está ali na condição do passado, presente e futuro já ajustado, às vezes o cara projetou meu sonho, me aposentar nessa posição. Acabou. Pronto. O que o colega fez pelo que eu vejo em você, Léo, a tua projeção não é se aposentar nessa mesma posição. Não. Eu não vejo você seguindo o mesmo rumo desse colega, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que eu vejo você com plus a mais, uma pegada diferente, com oportunidade de crescimento e posição diferente para fazer algo diferente. Então, acho que é muito disso. A minha perspectiva é bem isso aí, cara. É crescimento profissional, projeção, poder, sei lá, utilizar o que eu sei, poder disseminar meu conhecimento, ajudar as pessoas, sabe? Eu tenho, assim, hoje, né, atualmente, agora no final do ano, me formei engenheiro, já estou fazendo 2 pós-graduação, tal. Estou buscando projeção. Penso em ser engenheiro, amanhã um gestor. E uma coisa que eu tenho dentro de mim, assim, eu gostaria de um dia ser palestrante, que eu acho muito legal o cara que é palestrante e vai disseminando informações em seminários, em congressos, interagindo com pessoas, porque quando você faz uma palestra
levando informação. Toda informação que você compartilha com alguém, claro que informação boa, ela vai beneficiar a vida das pessoas. Léo, É está isso. chegando a reta final aqui, eu queria te aproveitar para a gente não fugir do tema central de Janeiro Branco. Dentro de tudo que você está fazendo, terminando faculdade, fazendo curso de idioma, o Léo, para quem não sabe, ele é um cara entusiasta da língua hebraica, né? Falando besteira? Não, Grego também, né? grego, hebraico, né? Quais são os idiomas Mais. que você... E árabe. E árabe. Ele é um entusiasta, é autodidata em muita coisa, então assim, é um cara que tem facilidade de aprender. O que você faz dentro da experiência de Janeiro Branco? O que você faz para que você, de fato, no momento que você precisa desligar um pouco e relaxar para que a tua mente continue trabalhando, funcionando bem como funciona hoje? O que o Léo faz no lazer? Então, bom, uma parte você já acabou dando spoiler, né? Quando você pergunta o que eu gosto de fazer no meu momento de lazer, uma das coisas que eu gosto é ter um contato com esses idiomas aí, tá? Gosto de estudar ele, uso como elementos, como ferramenta para determinadas situações aí, tá? Que eu gosto no meu particular de entender, de estudar, de falar sobre, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer no meu momento de lazer, para dar aquelas parecidas, às vezes eu ouvir uma música, tocar um instrumento, estar ali interagindo com meus filhos de 4 patas, eu tenho 4 filhos de 4 patas, como foi falado aí, meus cachorros, meu gato, eu gosto de ter esse momento, assim. É o meu momento, é a minha família, minha esposa, sentar do lado da minha esposa, assistir uma televisão, assistir uma série, assistir filme que eu já vi 200 vezes, assistir de novo, porque às vezes eu prefiro ver um filme bom que eu já assisti do que ver um filme novo, que é uma porcaria e tem muitos, né? Então, assim, é o que eu gosto de fazer, tá? Esse momento aí de higiene mental meu. Então, você entende que a questão da saúde mental está ligada a você ter esses 3 ambientes muito bem definidos e dentro desse ambiente, que eu vou abrir aqui agora para você, tem a questão de você ter uma identidade profissional, saber o que você quer, projetar isso e trabalhar dentro do que você gosta. É isso aí. Tem a questão de Deus, que é fé, aí eu não vou entrar em detalhes, né? Então a gente vai direcionar aqui para a fé, questão de Deus. E a questão da família, que também está ligada ao teu hobby, né? É isso aí. Que é a união de viver a família e também praticar alguns hobbies teu pessoal. E muitas das vezes, quando você abandona uma dessas 3 áreas, ou você não é muito bem identificado em uma das 3 áreas, você entende que a pessoa tem uma tendência forte de causar um desequilíbrio nos ponteiros e prejudicar uma questão de doença ocupacional ou mental, psicossomática e tudo mais. Assim, o que eu acredito muito, gente, assim, né? Pegando a colocação que você fez, assim, traçando, né, o perfil humano, né, falando do homem propriamente dito. O homem ele é uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. São 3 pilares, né? Você pensa num triângulo ou num tripé. Se eu tenho um tripé ali formado com 3 pontos, se um deles estiver menor, eu tenho desequilíbrio e ele tomba. Assim como se estiver grande demais, eu vou fazer tombar para o outro lado. Então, assim, é o equilíbrio. Você falou de família, falou de fé, falou de Deus, né? Fé e Deus vai entrar no molde que cada um traça, né? Cada um traça um Deus para si, né? Falando do próprio Deus, cada um vai dar o molde a ele dentro do que ele acredita, dentro da questão da vida que ele tem ali. E essa alimentação, aí, quando eu falo do espírito, o que vai trabalhar a tua parte espiritual? No mínimo, a religião, né? Porque as pessoas às vezes falam de religião de uma forma pejorativa, né? Eu discordo nesse ponto. O homem Deus. Exatamente. Você é religioso e não é isso. Mas assim, se todo mundo se predispõe a estar num determinado grupo que tem um Deus, tem um livro balizador de doutrina, isso é religião. Não tem para onde correr disso. Entendeu? Aí você vai falar de alma que é sentimento, né? Tanto que até a palavra alma é psique, vai dar origem à psicologia, né? Psicológico. Então, assim, é tudo que você sabe, que você aprende. Né? E depois vem o corpo, vem a parte física, né? Que é o corpo, que precisa ser alimentado também. Você vai fazer coisas que vai dar prazer para você. Aí vem a tua família, né? E quando fala da alma, é o teu conhecimento que você adquire, que você absorve. E hoje, né,
como a gente fala, hoje fala-se muito em rede social e informações assim, as redes sociais, elas ajudam, né, a pessoa a tratar essa parte da alma do conhecimento de forma positiva e às vezes até negativa. Nós temos muita informação hoje. Muita. Se você conversar com o jovem, ele vai falar de coisa que você não sabe, porque ele está exposto àquelas informações. Mas quanto daquilo ali é cultura inútil? Ele vai falar para você de personagem de filme que você nunca ouviu falar, mas às vezes informação importante ele não tem. Porque é muita informação, é muito conhecimento, mas muitas vezes cultura inútil. Então, essa parte do tripé dele, do conhecimento, que é a alma, o psicológico dele, essa parte do tripé ela está alta, mas ela está alta com deficiência, que é muita informação porcaria. Então, eu acho que é equilíbrio. Tá? Enquanto a gente vai abrir ali, a gente vai partir bem pro final. E é difícil. Não é fácil não. A gente vai partir pro final, mas é só fazer uma colocação aqui bem rápida. Na verdade, eu acho que é importante todo ser humano, toda pessoa, eu, você, a gente ter um ajuste interessante no nosso relógio. Sim. Nosso dia tem 24 horas. A gente costuma dizer que a hora parece estar passando mais rápido. De fato, a gente tem uma aceleração maior. A gente tem uma quantidade de horas de sono. O padrão nacional é 8 horas, mas tem gente que se comporta muito bem dormindo 6, ou tem que dormir um pouco mais. E tem toda essa questão aí. Então, eu acho que é importante você ajustar esse relógio para atender esse tripé. Diariamente. E aí é questão de disciplina, é questão de cultura. Se você conseguir fazer isso, você atingiu o sucesso. Se você pegar as 24 horas e conseguir fracionar ela, para que você devolva para a empresa, para que você busque a Deus e para que você também acolha a sua família, você chegou ao sucesso. Eu acho que é isso. Né? Então, eu gosto, eu fiz essa dinâmica uma vez com uma determinada pessoa, que ela não estava conseguindo devolver, né, profissionalmente, e eu fiz essa brincadeira com ela. Falei, cara, como é que funciona o teu relógio? Aí fiz o desenho lá, ele viu a oportunidade e aquilo foi da cultura inútil. Às vezes a gente perde tanto tempo repassando ali, era muito melhor pegar um livro e ler, era muito melhor buscar alguma outra forma, e isso. Vai, Márcio. Vamos lá. Aquele ping-pong, religador, desligou, o defeito veio, rapidinho foi papum. Não pode dar nem tempo de pensar. Não. Para Tem que esquentar. ser monossilábico. Dia ou noite? Dia ou noite? Dia. Palavra que define sua jornada. Superação. Família é? Projeto de Deus. Mania. Mania. Ai, mania. Pô, mania que tem tanto. Escolhe uma. A que a tua esposa mais reclama. Sei lá, desorganização. Vamos botar. Defeito. Defeito. Explosão. Você odeia? Pode falar? Pode. O pessoal vai me cortar. Eu também compartilho dessa mesma ideia. Isso aí tá bom, já tá resolvido. Ai. Amor da vida. Esposa. Aproveita e faz a declaração aí. Amor, te amo. Te amo, meu amor. Minha joia. Religião é? Equilíbrio espiritual. Setor elétrico é? História da minha vida. Sua inspiração? Deus. Sonho? Alcançar meus objetivos. Qual profissão você teria se não fosse do CEP? Bom, professor? Na verdade, uma que eu sempre pensei era ser polícia. Mas não fui. Aí virou policial civil. Agora, no superior, PRF chegando. Quem sabe? Música que define sua carreira. Rapaz, música que define a minha carreira. Música que define a minha carreira. Rapaz, eu não pensei na música que define a minha carreira. Mas é uma música que você gosta muito. Uma música que eu gosto muito é do Roupa Nova. É a Maré. Como é que é a música? Como é que é a palhinha? Quem toca violão não É aquela música assim, ó.
Amar é quando não dá mais pra disfarçar. Que isso aí, Evelyn? Ó, vou te falar, hein? O homem apaixonado é o homem apaixonado, hein? Você te amou. É a música quando ele começou a namorar. O homem romântico é tudo, né? E aí, a última pergunta, e partindo para os agradecimentos, se você pudesse resumir toda a sua jornada em uma só palavra, qual seria? Cara, uma palavra? É. Uma palavra? Uma palavra, uma frase, vou abrir uma. Cara, acho que é busca, entrega, superação, excelência, companheirismo. É isso. Empatia. Pode ir. Então, Chegou a hora aí. chegou a hora da gente agradecer. Tava tão gostoso, Tava né? bom, fluiu, cara. E assim, a gente fluiu de um jeito que eu acho que tinha conversa aqui para 4 horas. A gente já viu que a gente vai desenvolver em uma live de 4 horas. Né? Era assunto para mais de metro. Bom, Léo, a gente só tem a agradecer o teu carinho em vir participar com a gente desse projeto. É um projeto que a gente tem uma necessidade muito grande de querer reconhecer nossos colegas. É singelo. Mostrar aqui, né, como de praxe, né? A gente tem que mostrar, né? Singelo. Reconhecimento do Léo. Certificado do Eletrovoz. Agradecer, porque o Léo falou assim pra gente, né, pô, cara, é normal no podcast ter umas canequinhas assim com Vai ter no futuro, o vai nome ter. do podcast, com a garrafa de água, aí o Marco até falou assim, o Lopes falou com ele assim, não, água eu pergunto pra você, agora o copo aqui não tem. Então, mas, dentro dessa estrutura simples que a gente está aqui, a nosso objetivo central é reconhecer os colegas e a gente está pegando as pessoas de referência. Então, assim, vai ter um momento que não vai ter mais referência no setor elétrico? Não. Eu acredito que tem muita referência. A gente tem mão de obra suficiente, aí tem muito O espalhado por aí. A gente tem muito O que tem vergonha de vir, que tem vergonha da câmera, que se abre muito com muita facilidade, então a gente está em busca disso. Trazer essas pessoas como você, que tem uma história assim incrível. Eu vou falar como colega de trabalho. O Márcio Lopes conhece você um pouco menos agora, mas como colega de trabalho, você é um cara para mim que é referência. Não no que faz, mas como pessoa, tá? Superação, entrega, respeito com os colegas de trabalho. É muito interessante quando a gente está na monta da discussão, muitas vezes o feedback que é dado ao eletricista é aquele papo reto, sabe? É olho no olho, mostrando para o cara que está se preocupado com a segurança dele. A motivação dele é única, é vida. O E sentimento tem que ser esse. É isso. E eu acredito muito, se lá naquele acidente lá você se livrou, eu tenho certeza que o propósito era bem maior do que você esperava. Eu tenho certeza. Agora, Era uma vida por muitas vidas. Essa frase eu acho que vai definir isso para você. Uma vida por muitas vidas. Privou a sua vida para que você desse qualidade de vida para muitas vidas. E aí eu queria também agradecer, porque a gente, no início da podcast, nossa, a gente inicia com uma figura e após a gente sempre sai com uma outra figura. Por quê? Porque a gente sai um pouco fã da pessoa que a gente está entrevistando. A gente não conhece a pessoa, né? A gente conhece o lado profissional ali, que é muito, né, curto e tudo mais. A gente no início, a gente não entende ali a história da tia, o projeto, e coloca uma oportunidade de ajudante. E essa oportunidade de ajudante tem lá os seus riscos, né? E suas lesões, e quase comprometimento do relacionamento, né? Poderia gerar. E isso te impulsiona a querer ser um cara diferenciado, gerar o né, dentro do ambiente de trabalho, promovendo você para mais oportunidades, que seriam semanas, mas se tornaram meses, mas que te qualificou para um próximo passo da empresa. E aí aparece um colega que você vê como uma pessoa referência do próprio Deus, ele ajudando, te ajuda a financiar um curso que fez toda a diferença para você lá no passado, porque a vida é feita de vários caminhos, né? E aí, como é que seria o Leonardo hoje se o colega não tivesse dado aquela oportunidade? Né? Poderia estar na mesma profissão, tudo bem, fazendo a mesma coisa, mas não teria rompido. Aí rompe, né? Faz uma OL, fica na dúvida se vai à frente ou não. No final das contas, aparece uma outra pessoa te impulsiona para ir, te dá o norte, e você percebe que, de fato, você foi para os caminhos que... Aí vai entrar a questão da fé em Deus, né? De forma natural, o rio foi
foi te impulsionando para chegar onde você tinha o melhor para entregar. E aí você percebe, cara, no final dos contos valeu a pena, eu fiz esforço, mas por mais que eu quisesse, eu não fui direcionador para estar onde eu estou. Porque lá no passado teve minha tia, teve um colega, teve um Marcão, teve um amigo. E, cara, quando eu olho para trás, eu falo, cara, quando eu cheguei, eu tinha um barco, não tinha motor e não conhecia o mar. A água te impulsionou, tiraram a água do teu barco, né? Não permitiram você naufragar. E quando os caminhos queriam te impulsionar para outros lados, apareciam novos caminhos. Então, assim, cara, é espetacular. E no final a gente se torna um pouco fã. Né? A gente consegue absorver isso tudo. Então é isso, cara. Tá, parabéns. Me tornei um pouco mais fã da tua pessoa, como profissional. E isso é muito bom pra gente, dentro do ambiente do nosso trabalho, fora também. E isso incentiva a gente a buscar um pouco mais de história. A conhecer de fato quem são as pessoas. E não só quem é o profissional. Porque às vezes, se a gente conhecer quem é a pessoa, a gente pode ajudar o profissional. Então, isso me faz pensar um pouco diferente como líder. E, de repente, não mais somente falar em público com 100 pessoas, mas chamar para o privado. Vamos entender que esse cara, vamos entender o que a gente pode tratar, quais são as feridas, quais são as lacunas. Será que eu posso ser um direcionador para ele? É isso. Eu acho que o ponto principal, além de vários pilares para que uma pessoa está na frente de uma liderança, falando isso com o Márcio Carlos, quando a gente veio para cá, eu falei para ele, eu acho que um dos papéis principais do líder, dentro do que você falou, é identificar o potencial dos liderados, assim como entender a deficiência. Entender o potencial para quê? Para colocar ele, para jogar no local, na posição correta. E entender a deficiência para quê? Para desenvolver aquela deficiência. Porque o bom líder, ele cria bons profissionais. É isso. Ele cria bastante ouro. Isso aí. Gente, obrigado. É difícil terminar. Quem ficou até agora com a gente, dá seu like, curte, compartilha. Esse reconhecimento é para o Leonardo Jorge Campos. Não, eu não vou esquecer o Jorge. Não, mas Leonardo. Qual é o nome da sua mãe? Denise. Dona Denise, então respeite o nome que a senhora escolheu para o seu filho, Leonardo Jorge Campos da Silva. Eu sempre chamo ele de Leonardo Jorge, carinhosamente. Você que ficou até aqui com a gente, cara, muito obrigado. Curta, compartilha, nos ajude aí a impulsionar o canal. Se puder fazer alguma contribuição, lá no início do vídeo tem o Pix, tem a chave. Gente, qualquer valor vai nos ajudar a impulsionar esse trabalho. Até uma caneca. Jailson, não vou falar o valor, mas obrigado, você foi o número 1, hein? Jailson, você foi o número 1. Obrigadão aí pela contribuição. E você que é profissional do setor elétrico, especialmente do Rio de Janeiro. A gente está fazendo esse trabalho aqui inicialmente na nossa seara de trabalho com nossos colegas, mas a gente quer expandir isso para outras regionais, outras bases, outras contratadas. E no próximo podcast vai ter já 2 profissionais de uma parceira que está no estado do Rio de Janeiro já há 24 anos no segmento. Então, você que trabalha na Indica Serviços, vai ter 2 colegas de vocês que a gente aqui no próximo programa. Então, assim, muito obrigado. Fique com Deus. E todo mundo tem que ser o quê? Um abraço. Boa noite para todos e vamos que vamos.